Está começando o Final Level Cast numa versão super especial, uma edição pocket, uma edição mini, uma edição especialíssima. E para estar à altura dessa edição, eu convidei uma pessoa, o nosso mais incrível convidado até o momento, para falar sobre um lançamento que está aí na mente de todos nós, os consoles da nova geração. E ele é um especialista no assunto de hoje, que é o tão bonitinho e petito, que a gente vai falar isso mais tarde, Xbox Series S, que ele teve em suas mãos. O nosso convidado especialíssimo desse episódio é o nosso querido Jogadão. Olha só. Olha só. Que honra estar aqui no Final Level Cast pela primeira vez. Então, eu sei que você sempre quis participar aqui com a gente, você já mandou diversas mensagens pedindo e finalmente chegou a sua vez de participar de um episódio. Infelizmente não vai rolar microfone, eu sei que é por isso que você queria participar hoje. Poxa vida. Infelizmente hoje não vai ter. E aí, como você tá? Como vai a vida? Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente, fala um pouco sobre você. Brincadeira, né, gente? Mas se você quiser falar, fica à vontade. Olha, eu só quero falar que eu estar aqui participando como um convidado no Final Level Cast e ter passado esse tempo com o Xbox Series S é a prova de que as realizações dos sonhos são possíveis. Tá vendo só? Eu aqui como convidado, o Xbox Series S também, e é isso. E você virou pai, né? Foi isso que eu vi durante essas últimas semanas, que você virou pai no Xbox. Meus parabéns. É verdade, muito obrigado. É um momento único da nossa vida. Sim, sim. Espero que você esteja feliz aí com ele. Quem não me segue aí nas redes sociais pode seguir lá, que é o @joga_dan. Eu postei vídeos lá do momento da revelação do meu filho Xbox Series S, tem lá imagens exclusivas sobre esse momento maravilhoso. Emocionante, gente. Eu aconselho muito assistir esse vídeo, um momento lindo na vida de cada pessoa. Momento doce, ternura. Eu emocionei quando eu assisti. Lindo, recomendo demais. E se você não assistiu, ou se você já assistiu, você pode falar com a gente onde sobre isso? Qual lugar da rede mundial de computadores você pode ir conversar diretamente com a gente sobre ser pai de console ou mãe? Você que tá aí navegando na net, você pode navegar até o Telegram do Final Level Cast, que já tá rolando, a gente sempre fala aqui. Cara, é bem legal lá, a gente tá sempre trocando ideia com a comunidade. É legal, né, Márcia, que formou lá um grupo realmente ativo, em que a galera tá lá sempre comentando as novidades, postando as notícias, tudo que tá rolando, comentando sobre os episódios. E é legal que a gente tá lá também, eu, a Márcia, o Coelho, que não tá aqui hoje, mas provavelmente tá lá no Telegram agora, trocando ideia com o pessoal. Então, entra lá. O link tá na descrição aí do episódio. Exatamente. E agora, bora falar dele, da estrela desse episódio. O Xbox Series S. É muito difícil, é um trava-língua o nome dos Xbox. É verdade, mas vamos lá, vamos nessa. E pra gente começar, eu acho que vamos começar do começo, né? Que é o momento que chega uma caixa na sua casa e você abre. O que tem dentro da caixa, Dan? Pois é um momento de muita alegria, né? Um momento festivo, quando chega um console novo na sua casa. Inclusive, queria aqui agradecer, né, a galera lá do Xbox Brasil que mandou o Xbox pra gente em antecipado. Então, eu tive esse tempo aí pra poder ficar com esse console, pra poder testar ele, digerir todas as informações. Mas, respondendo a pergunta da Márcia, o console ele vem bem simples, ele vem com um controle, que é um controle novo, né? Vamos falar um pouquinho mais dele um pouquinho mais pra frente. Vem com HDMI 2.1, que já faz essa reprodução braba aí, de resolução do 4K e tudo mais, que o console tem. Mas o que mais chama atenção pra mim, Márcia, é o tamanho do console, cara. Quando você tira ele assim, eu sei que nessa altura aqui, quando você tá ouvindo esse episódio, você provavelmente já assistiu algum unboxing. Tem vários comparativos já dele de tamanho e tal, e ele é um console realmente muito pequeno, muito bonitinho. Eu acho que de todos esses consoles da nova geração que foram mostrados até agora, ele é o mais bonito, assim, sabe? Não sei se é porque ele é menor, mas porque os outros são muito grandes, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu gostei muito daquele monumento ancestral que é o Xbox Series X. Mas o Series S, ele é muito amigável, né? Ele é um console... isso é que bonitinho. Eu não tinha tido noção real do tamanho dele, apesar de todo mundo, quando foi recebendo, ter feito alguns comparativos e tal. Eu só fui ter noção real. Eu não lembro agora quem que postou isso no Twitter, mas eu só tive a noção real do tamanho dele quando alguém colocou um Nintendo Switch em cima. É, né? Porque ele é quase do tamanho do Switch, assim, de Exato. tão pequeno que ele é. É legal comentar também sobre os aspectos
aspectos físicos do console, assim, né? Ele tem a questão da ventilação. Se você tá vendo aí uma foto dele, né? Se você tem a imagem dele na sua cabeça, ele tem aquele círculo preto, né? Que parece uma caixa de som, mas não é uma caixa de som. Aquilo ali é a ventilação dele. Isso é uma coisa que eu observei aqui na minha casa. A gente tava até conversando isso, né, Márcia, antes da gente começar a gravar. Aquela saída de ar ali em cima, ele tem a entrada de ar que fica atrás dele, né? Se você deixar ele deitado, fica na parte de trás, assim. E ele tem a saída de ar que é em cima, onde fica esse círculo preto. Ali, se você deixar aquilo num lugar fechado, como eu deixei nos primeiros dias aqui dele ligado, fica muito quente, sabe? Então isso é uma coisa pra galera se atentar, que aquilo ali não é só enfeite, ali é a ventilação do console, sabe? E é uma baita ventilação, né? Sim, acho que sim. não é tão grande quanto a dele. Eu não sei dizer se a do outro Xbox é maior, talvez seja, mas não sei dizer. Mas olha, ele não faz barulho, é um console bem silencioso, extremamente silencioso. Dá pra você deixar ele em pé também, né? Caso você tenha esse problema aí de não ter um espaço pra deixar ele deitado e tal. O bom do Xbox, né, que eu acho que ele não tem toda aquela engenharia por trás pra você mudar a posição dele, né? É só você, de fato, virar pra um lado pro outro. Sim. E aí ele fica em pé ou deitado. O PlayStation teve todo um esquema pra você trocar a posição. No caso do PlayStation, você tem que trocar a peça de lugar, né? No caso do Xbox Series S, ele tem umas borrachinhas, né, assim, que são tipo uns pezinhos, que é só você mudar a posição e você não precisa mudar essas pecinhas de lugar. Ela já tá ali pra você botar ele tanto em pé quanto deitado. É bem tranquilo, não precisa comprar um suporte, não precisa comprar nada. Ele fica em pé da maneira que você quiser. E agora, me diz uma coisa que eu tô aqui me coçando de curiosidade, que é o seguinte: controles antigos do Xbox vão funcionar nele, ou só os controles novos do Xbox Series mesmo funcionam? Ou a gente pode fazer esse troca-troca de controles numa boa? Tô muito curiosa disso, de verdade. Funciona, Márcia. O controle funciona normalmente, ele reconhece o controle, não precisa botar no cabo, não precisa botar em nada. Caramba, que coisa incrível. Sim, é excelente isso, até porque eu tenho um controle aqui do meu antigo Xbox One S, que é o da geração passada. Ele é um controle que tá muito novo, eu uso ele pra jogar no meu computador, e eu fiquei com ele, né, apesar de ter passado o Xbox One S pra frente. O trava-língua que vai ser esse episódio. Não, isso aí, gente, se errar, vocês, por favor, perdoem. Mas sim, ele funciona, o controle, o que é muito bom, mas o controle novo, ele tem algumas diferenças, né, pro controle antigo. Novamente, se você já assistiu a algum unboxing, provavelmente as pessoas mostraram os detalhes do controle, mas em termos funcionais, ele tem um botão nele que é parecido com aquele botão do Nintendo Switch de você tirar foto, sabe? Se você apertar ele uma vez, ele captura a tela, se você mantiver pressionado por um tempo, ele vai capturar vídeo. E ele é tão veloz quanto o botão do Nintendo Switch, sabe? Ai, que maravilha. É muito bom. Porque uma das coisas que me incomodava um pouco no Xbox One era justamente a demora pra você fazer captura de tela. Compartilhar também era, assim, um processo muito demorado. Não fiz o teste de compartilhar na rede social, até porque a gente tava nesse período, né, do embargo, né? Exatamente, não poder compartilhar as informações, não poder postar nas redes, mas eu testei com o aplicativo, que a gente já entra um pouco no papo sobre a interface também, mas o aplicativo, ele foi atualizado e agora ele tá bem mais intuitivo do que o aplicativo antigo. O aplicativo antigo dava alguns problemas, esse, desde que eu atualizei, não deu nenhum problema. Ele carrega a foto em um tempo bem rápido, assim, sabe? Você tirou o print lá no seu Xbox, sei lá, um papo de 1 minuto, assim, já tá disponível no aplicativo pra você compartilhar e poder escrever pelo teclado do celular, né? Que é melhor do que pelo... Nossa, que bênção. Sim, sim. Isso é bem legal, assim. Ainda falando um pouquinho sobre o controle, só pra encerrar e não deixar de falar. A pegada dele é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais áspero do que o outro controle. Ele tem mais uma aderência, assim, sabe? Pra ficar na mão mais firme. De tamanho, tá a mesma proporção ou ele tá um pouco maior, um pouco menor? Mesma proporção, mesmo tamanho. Assim, os gatilhos estão um pouquinho mais precisos também, mas, no geral, nada muito diferente. O gatilho do Xbox One já era incrível, né? Ele tinha aqueles sensores. Sim, sim. Esse tá ainda mais legal. Incrível. E você tava falando do app, e a gente já meio que entrou um pouquinho na interface, que teve uma coisa muito legal que a gente tava até comentando antes do episódio, porque assim, eu estou muito empolgada com o Xbox Series, e eu tô naquela coisa de eu não quero ver nada, porque eu quero que cheguem aqui em casa, eu quero ter toda a experiência nova, eu não vi interface, eu não vi nada. Mas aí a gente tava comentando justamente isso, que o Xbox integrou todas as interfaces, então. Aí tá o Xbox One, o aplicativo também, e os Xbox Series agora estão com o mesmo design que você tava falando. Isso, exatamente. A interface mudou, ela é um pouco diferente, ela tá mais rápida, ela tá mais intuitiva, e isso a gente já entra na coisa do SSD, na
velocidade do sistema, né? Você navegar pelo Xbox Series S é uma experiência muito agradável, ele é bem rápido, não tem atraso na hora de entrar na loja, não tem muito atraso na hora de entrar no Game Pass. Eu sentia um pouco esse problema no Xbox One, apesar do meu ser o One S, né, que é um modelo mais recente do que o Fat, eu sentia um pouco de lentidão do sistema, e nesse não. O SSD, ele parece que realmente faz muita diferença, e o principal que eu senti, Márcia, testando ao longo desses dias, é que ao longo do tempo eu sinto que ele continua sendo uma experiência agradável, sabe? Eu enchi o HD de jogo e ele continuou sendo uma experiência agradável, ele não ficou lento, ele não demora pra processar, é muito rápido mesmo, assim, sabe? É muito liso, como a galera gosta de falar. E eu acho legal comentar também, que eu falei que enchi o SSD de conteúdo, né? Isso é uma coisa pra galera se atentar também. Ele vem com 500 GB de SSD, de espaço pra você colocar os seus jogos, sendo que o sistema ocupa 136 GB desses 500. Então, assim, é bastante coisa. Você tem, na prática, 364 GB livre pra você instalar os seus jogos. Como ele é um console 100% digital, no caso do Series S, você vai ter que fazer ali uma manutenção dos seus jogos com o tempo, sabe? Ou mesmo recorrer à expansão do SSD, que é a expansão da Seagate, né? Pra você aumentar o tamanho do seu SSD e poder colocar mais, mas ele não é uma opção muito barata, então, assim, é uma coisa pra você já pensar quando você tá comprando seu console, sabe? E outra coisa também muito interessante, porque o SSD é a grande coisa dessa nova geração, a gente não vai ter nem tanta diferença na parte gráfica, né, visualmente falando, assim, vai ter uma diferença, mas não vai ser um salto tão grande, então a gente vai muito pra capacidade de tudo que o SSD pode proporcionar. E aí a gente tem uma outra novidade, que é algo muito legal, que é o Quick Resume. Como funciona, Dan? Você que experimentou com suas próprias mãos. Quick Resume é uma das funções mais legais, assim, que a gente pôde experimentar nesse período de pré-lançamento, que é basicamente você poder ter vários aplicativos, vários jogos, né, rodando ao mesmo tempo, assim. Se você tá ali jogando, sei lá, o seu The Witcher, tá fazendo a sua campanha, papapá, tá no meio de um negócio, e aí chegou um amigo na sua casa, você teve que pausar o jogo, mas vocês vão continuar jogando e você quer continuar jogando outro jogo. Você não precisa entrar, salvar o The Witcher, fechar o The Witcher, colocar outro jogo. Você deixa ele rodando, você abre outro jogo. Você pode abrir vários jogos rodando ao mesmo tempo. Eu não testei quantos jogos poderia botar ao mesmo tempo, eu não fui botando, eu deixei no máximo 3 e roda muito bem, não engasga. É um negócio bem legal, assim, uma função bem interessante. Bom, pra quem é um acumulador de games igual eu sou, o meu Xbox vai ficar sempre com 500 jogos abertos, porque a preguiça de desligar o jogo. Ah, eu acho isso muito legal, assim, esse negócio de poder deixar aberto, é muito bom. Eu acho, assim, uma tecnologia incrível. Às vezes, quando eu desligo, deixo no modo de espera, assim, e aí liga de novo e o jogo tá exatamente de onde você deixou, eu fico, caramba, mágica, magia da tecnologia. Bom, e os jogos, eles estão, de fato, em 4K ou eles estão rodando em Quad HD? Eles não rodam em 4K. Isso é uma coisa legal pra gente comentar, porque, assim, aqui a minha televisão, aqui eu testei os jogos, ela é uma televisão 4K. Quando você conecta o console e você entra nas configurações do console, ele aponta que a sua tela é 4K, ele identifica que a sua televisão ali é 4K, mas o Series S não é focado em 4K. Ele não é como o Series X, né, que é o console mais parrudo mesmo e que reproduz, né, renderiza os jogos em 4K ali em tempo real pra você jogar. No caso desse console, não. O 4K nele, que vem escrito na caixa, né, o símbolo do 4K, ele é pra mídias como Netflix. Então, se você vai consumir uma mídia de vídeo em 4K, ele vai reproduzir pra você, mas os jogos não vai reproduzir. E outra coisa que eu acho essencial, eu acho que é um dos pontos mais essenciais pra gente avaliar, principalmente no início de geração, é a questão do catálogo. A gente continua tendo um incrível Game Pass na nova geração agora dos Series S e X. E a gente já tem coisa especificamente pra nova geração, a gente já tem coisa otimizada, como que tá também a importantíssima questão da retrocompatibilidade. O que você conseguiu testar? Ainda não tem muitos jogos da próxima geração disponíveis, né? Agora, os outros jogos, alguns estão sendo otimizados no lançamento do console. O catálogo do Game Pass vai estar, a maioria dos jogos vão estar otimizados para você poder jogar no SSD, com todo esse desempenho bonito, e principalmente com o HDR, que aí a gente entra numa função que a gente não comentou anteriormente, que é o Auto HDR, que é uma função do Xbox Series, tanto do S quanto do X, e que ele faz o seguinte, ele pega os jogos da retrocompatibilidade, como você comentou, e ele otimiza aquele gráfico para ele ficar em HDR para você. Então, no Xbox One, você jogava lá o Alan Wake, por exemplo, e ele ia estar em SDR. E agora no Series S você vai jogar ele em HDR, ele vai ficar mais bonito, ele dá uma encorpada assim no gráfico, né? Eu consegui jogar o Banjo-Kazooie, que inclusive foi mostrado
em gameplay no YouTube, você consegue ver o Banjo-Kazooie e o Nuts and Bolts rodando em HDR. Agora, uma coisa que é bem legal de notar nos jogos, Márcia, é a coisa dos loadings. Isso é um grande ponto, né? Cara, a promessa de que os jogos não vão ter loads, que não sei o que, ela se cumpre, sabe? Eu joguei o The Witcher 3, eu joguei o Halo 5, eu joguei um pouco do Gears 5 também, que tá otimizado, e cara, é muito rápido, assim, tipo, praticamente não tem tela preta entre cutscene e gameplay, sabe? Realmente o SSD faz muita diferença. Eu quero ver como é que vai ser isso com os jogos que estão por vir, sabe? Com o Halo Infinite, com o Resident Evil, o Final Fantasy, esses jogos assim, que são realmente poderosos e parrudos de Next Gen, sabe? Eu quero ver com eles. Mas nesse momento, o que eu pude testar foram esses jogos. Eu joguei também um pouco do Yakuza Like a Dragon, que é um jogo que vai lançar no mesmo dia do lançamento do Series S. Ele vai estar disponível para compra e tá muito bonito, o gráfico, muito legal, muito liso, tudo muito, muito legal. E agora, pra gente encerrar aqui, eu vou te fazer a grande questão, que é, tá valendo a pena a gente comprar um Xbox Series S agora? Olha, eu acho que assim, se você já tem um console dessa geração, se você já tem um Xbox One S, por exemplo, na sua casa, eu esperaria um pouco, sabe? Eu esperaria o preço dar uma baixada. O preço já baixou, né, um pouco agora, com essa coisa da redução dos impostos e tal. Os videogames já baixaram de preço. A tendência é que com o tempo vai baixar mais, né? Vai vir promoção, vai vir queda de preço. Eu esperaria um pouquinho. Se você não tem videogame e você tá querendo comprar um console, eu acho que o Series S ele é uma excelente porta de entrada para você estar na próxima geração. Ele é um console muito forte, muito agradável de jogar, o sistema é muito bom, os jogos estão rodando muito bem, ele tem um preço mais acessível, então você vai estar na próxima geração, vai jogar os novos jogos e vai ter um catálogo do Game Pass gigante, sabe? Jogando jogos bem otimizados para a próxima geração, né? Pegando retrocompatibilidade. Eu acho isso, eu acho que se você tá pensando em comprar agora, em trocar do seu Xbox One pro Series S, eu esperaria um pouquinho, sabe? Se fosse eu pra escolher pra comprar, eu esperaria um pouquinho. Ainda mais a questão de catálogo e tal, a gente meio que já jogou o que tem pra jogar no One. Sim. Apesar de eu não ter testado diretamente, mas eu concordo com você. Se você já tem o Xbox, espera um pouquinho mais. Se você não tem o Xbox, ou se você não tem videogame nenhum, eu acho que é uma boa escolha também. Vale lembrar também, eu vou falar rapidinho, porque a gente tá quase sem tempo, que é o Smart Delivery, que é uma função que a Microsoft tá colocando isso na sua lista de benefícios, né, da próxima geração, que é o seguinte: se você tem um Xbox One e você compra um Assassin's Creed no seu Xbox One, e aí depois você compra um Series S, o Smart Delivery, ele vai te entregar nesse seu novo console a melhor versão possível daquele jogo. Ou seja, você não vai precisar comprar um remaster daquele jogo se você já comprou ele no seu One. Ela vai fazer uma entrega inteligente, né, traduzindo, e vai te dar o jogo rodando da melhor forma possível pro seu novo console. Ah, bem legal, né? Bem legal. E a gente já tá chegando no final, porque é realmente bem mini, bem pocket mesmo este episódio. E se você ouviu, achou legal esse formato, gostaria de mais episódios nesse formato, tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente lá no contato@finallevelcast.com, que a gente lê as suas sugestões, a gente acata ou não, a gente vai pensar a respeito de diversas coisas, mas manda mensagem pra gente, fala com a gente lá e no Telegram também. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Esse foi um programa diferente, um programa especial que a gente fez aqui pra falar um pouco da nova geração com vocês. Segue a gente aqui no Spotify. Isso aí. Não deixa de seguir pra poder ficar de olho aí nos próximos episódios. E faz isso aí que a Márcia falou. Se curtir, manda uma mensagem pra gente. Pode ser no Telegram, pode marcar a gente nas redes, onde você quiser. Grita a gente. É isso aí. Grita a gente que a gente tá aí pra ouvir. Então é isso, gente. Beijos. Até semana que vem. É isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.